Então, pessoal, o que eu vou fazer com vocês hoje? Hoje a gente vai fazer alguns exercícios, tá bom? De recapitular essa parte de transformações gasosas, de transformações das variáveis de estado, e vamos verificar também a pressão e toda a energia interna de um gás. A gente já viu isso. É claro que, como a gente está tendo aulas online, muitas vezes a gente acaba, tipo, não dá muito certo aquilo que a gente quer trabalhar, então eu vou fazer aí algumas recapitulações com você, alguns exercícios para a gente fixar aí tudo que a gente já estudou, tá bom? Então, deixa eu pegar aqui uns exercícios da internet de transformações. Deixa eu ver aqui. Vamos fazer algumas questões de transformações aqui para a gente, digamos assim, abstrair um pouco melhor as coisas que nós temos estudado, tá? Estava dando aula agora por primeiro ano. Deixa eu mostrar para vocês aqui, uma parte do que eu quero dar para vocês, tá? Eu não estou conseguindo gravar minha tela por algum erro. Então, vamos ver se agora eu consigo. Então, vamos lá. Deixa eu mostrar para vocês algumas coisas. Eu vou pegar alguns exercícios aqui para estar discutindo com vocês a resolução deles. E aí, no final, espero que todo mundo consiga aí abstrair ao máximo as coisas que nós temos que aprender agora, tá? Então, vamos lá. Nós vamos fazer esse primeiro exercício aqui, que trata sobre as transformações e as amostras gasosas, tá bom? Alguém está me mandando mensagem. Deixa eu perguntar, vocês escutam o som do WhatsApp quando apita aqui para mim? Escuta. Não. Não, escuta às não, vezes, professor. Escuta? Então, deixa eu tirar ele aqui do computador, pronto. Que ele não vai ficar mais apitando. Então vamos lá, pessoal. A primeira questão que eu quero discutir com vocês é a questão de transformação. Se eu não me engano, eu já fiz até com vocês ela, mas bom assim mesmo, só para a gente entender, tá? Bom, quando a gente começou a questão de transformações, de mudanças, na verdade, de estado, de mudanças de pressão, volume e temperatura, ou resumidamente, quando a gente começou a estudar as amostras gasosas, os estudos dos gases, a gente verificou o quê? Nós verificamos que existia uma relação entre algumas variáveis que estão associadas, né, que são verificadas no estudo dos gases. As variáveis aparecem aqui para a gente, né, são as variáveis pressão, volume e temperatura. Então, existia uma relação entre elas. A primeira relação entre elas que a gente definiu foi a relação de Kepler, que era aquela relação simples. Ó. Pressão vezes volume é igual a N, que é o número de mols, vezes a constante universal dos gases, vezes a temperatura. Lembrando que a temperatura tem que estar em Kelvin. Pressão pode estar em Pascal ou atmosfera, mas a gente tem que tomar um certo cuidado com a resposta que a gente quer obter. O volume tem que estar em metros cúbicos ou litros, e dependendo de como a gente escolhe esses valores, tá, na unidade específica, aí a gente tem alguns valores específicos para utilizar na constante universal dos gases, que é o R. Mas vamos pensar no seguinte, a segunda relação que nós tivemos foi a relação de mudança aí de acréscimo ou decréscimo nas variáveis de estado. Por exemplo, de um momento inicial para um momento final, ou dois momentos diferentes que a gente analisa uma amostra gasosa, a gente tem que existir uma regra de 3, ou uma razão e proporção entre as grandezas que aparecem na amostra dos gases, ou seja, a pressão, volume e temperatura inicial, nessa configuração aqui, nessa razão, ela é proporcional ou igual à pressão, volume e temperatura no momento final, no momento 2, tá? Então, por exemplo, como essa questão aqui que a gente até fez já em
em um vídeo passado, olha só, em condições tais que um gás se comporta como ideal, um gás ideal é aqueles que vão cumprir as normas que foi estabelecida, né, lá no início, que a gente estudou, tá bom? As variáveis de estado assumem esses 3 valores aqui bonitinhos. Ó. Primeiro, no primeiro momento, ela tem 300 Kelvin, 2 metros cúbicos e 4 vezes 10 a 4 Pascal. Sofrendo certa transformação, o sistema chega no segundo momento, no estado B, e obtém esses 3 valores. Aí ele pede para a gente calcular o valor da pressão. Isso que ele pede para a gente calcular. Então, quando a gente tem mudança de um estado para outro estado, ou seja, quando a temperatura aumenta ou diminui, quando o volume aumenta ou diminui, quando a pressão aumenta e diminui, ou diminui, né? Quando há um aumento ou decréscimo dessas variáveis, então a gente utiliza essa fórmula aqui para relacionar e verificar o que acontece com a nossa amostra. E é bem simples de calcular, basta substituir os valores. Então, no estado inicial, o valor da pressão é 4 vezes 10 a quarta, o valor do volume é 2, o valor da temperatura é 300 Kelvin. Do outro lado, nós temos o quê? A pressão é a minha variável, que eu quero calcular, o volume é 3 e a temperatura aqui é 450 newtons, ou Kelvin. Estava dando aula de newtons agora. Então, aqui é só a gente resolver esse cálculo bem simples, tá? Aqui em cima, ó, quando a gente multiplicar, ó, 4 vezes 2 dá 8. Pegando essa base 10 aqui, transformando em número inteiro aqui, vai ficar 80 mil, né? 4 zeros, dividido por 300. Aí que eu já posso dar uma adiantada para vocês, né? Aqui do outro lado, ó, 3 vezes a pressão dividido por 450. E aí, para resolver, a gente só fazer a multiplicação cruzada, né? Fazendo a multiplicação cruzada, nós vamos ter, ó, 900P é igual a 8 vezes 450, 80 mil vezes 450. Então, fazendo esse cálculo aqui, eu faço na calculadora aqui do celular, para ficar bem mais rápido aí, né? 80 mil vezes 450. Então, vai dar 36 milhões, ó. 36 milhões. Dividido, né? Aí, na segunda parte, nós vamos pegar o 900 e passar dividindo. Então, pressão é igual a 36,000 dividido por 900. Aí é só a gente cortar os zeros, tá bom? E 36 dividido para 9, isso aqui vai dar quanto? 36 dividido para 9 dá 4. E quantos zeros ficou? 1, 2, 3, 4 zeros. Então, eu posso transformar em notação científica. 4 vezes 10 elevado a 4. 4 zeros aqui. Então, como a pressão desse lado aqui, ó, já está em Pascal, eu não preciso fazer nenhuma conversão. Esse resultado aqui já está em Pascal. Se por acaso essa pressão fosse em ATM, em atmosfera, aqui no final, esse resultado estaria em atmosfera e depois eu ia ter que converter, tá bom? Nesse caso, a gente não precisou converter porque já está na unidade padrão. Bom, João Fernando chegando aí. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Vocês têm contato com a Isabela e com o Pedro? Se vocês tiverem contato, conversem com eles, peçam para eles assistirem às aulas. Mas assim, eles assistem a aula de outro professor? Vocês sabem informar para mim? E aí, pessoal? O Pedro é mais difícil de aparecer. A Isabelle que aparece de vez em quando só. Se vocês tiverem contato com eles, perguntem para eles aí. Peçam, na verdade, né? Digam para eles participar das aulas, verificar aí que está passando tempo e eles não estão assistindo nenhuma aula. Professor? Sim? Como que faz a conversão do ATM para Pascal? A conversão é bem simples, ó. A gente tem que um ATM é equivalente a 10 elevado a 5 Pascal, tá? Aproximadamente, tá bom? É aproximado. Então, só que pode acontecer de algum livro, ou melhor, de algum momento vocês terem que utilizar 1,01 vezes 10 elevado a 5. Então, mas geralmente
os livros adotam, os exercícios adotam como essa aproximação aqui, a que a gente usa, tá? Um ATM é 10 elevado a 5. Ou seja, se eu tiver 5 ATM, isso aqui vai ser 5 vezes 10 elevado a 5. Então, só fazer essa aplicação direta aqui, tá? É bem simples, mas aí vai no detalhe. Ó. Por exemplo, nessa questão que a gente acabou de fazer aqui, ó, nós temos 4 vezes 10 a quarta, né? Então, imagina o seguinte, ó. Se a pressão aqui é 4 vezes 10 a quarta, como que eu sei qual que seria o valor em ATM, né? Qual seria o valor em ATM? A gente só usa uma regra de 3, ó. A gente coloca aqui, ó, Pascal e ATM e multiplica cruzado, ó. 1 ATM é 10 a quinta. Então, quantos ATM vai ser 4 vezes 10 a quarta, né? Então, é só fazer, multiplica aqui cruzado, a gente vai ter que o x vai ser igual ao quê? Ó, 10 a quinta x vai ser igual a 4 vezes 10 a quarta. Aí passa o 10 dividindo. Então, o x é igual a 4 vezes 10 a quarta, dividido por 10 a quinta. E aqui, ó, é divisão de base 10. Divisão de base 10, lembre-se lá do primeiro ano. Conserva a base e subtrai os expoentes. 4 menos 5, menos 1. Tá? Isso aqui é o valor em notação científica. Se você quiser o valor sem ser notação científica, é 0,4 ATM. Tá? Então, se você precisa de um valor que não é tão simples e direto de fazer, se for assim, você já vai ter o resultado final aí em ATM, tá bom? Fazendo a regra de 3. Se você tiver um valor fácil, é só aplicar. Se você não tiver um valor fácil, usa a regra de 3 aí que mata a charada, tá? É uma grandeza bem tranquila de fazer a conversão. Então, bem tranquilo aí. Ok? Agora, vamos... eu vou indicar para vocês fazerem aqui uma atividade que eu vou mostrar a tela para vocês aqui para a gente estar discutindo sobre ela. E aí eu quero que vocês não mutem o áudio de vocês, eu quero que vocês participem, tá? Vai ser umas perguntinhas bem simples aqui para a gente ver aí como que vocês estão afiados, tá? Deixa eu parar, apresentar. Diga. Putz, eu ia falar, Vai como falar. que ali no... Tava 4 vezes 10 menos 1, por que ficou 4 ATM? É 0,4 ATM. Tá. O 10 a menos 1, quando você converte ele, né? O 10 a menos 1, você vai passar a vírgula para a esquerda. Então vai ficar 0,4. Ah, eu tinha visto 4 ATM. Ah, bom, então é 0,4 ATM, tá? Ó, Beleza. deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Tem um site aqui na internet chamado Racha Cuca, que tem algumas perguntinhas interessantes, tá? Algumas perguntinhas bem tranquilas aqui para a gente verificar aí a nossa relação que nós estudamos até agora, né? Então, vamos para a primeira questão. Vamos lá. Olha só, a primeira questão diz o seguinte, ó. As variáveis dos gases perfeitos relacionam as chamadas variáveis de estado. Quais são essas variáveis? Aí ele indica algumas aqui, ó. Pressão, volume e temperatura. Pressão, volume e gás. Volume, gás e temperatura. Número de mols. Isso mesmo, a primeira questão, a primeira que é a correta, tá bom? Então, a primeira questão, ela vai indicar o quê? Que as variáveis de estados, é justamente isso que eu comecei falando para vocês, né? As variáveis de estado são pressão, volume e temperatura, tá bom? Vamos para a segunda questão aqui, ó. Diz o seguinte, ó. P1 vezes V1 é igual a P2 vezes V2. Aí ele fala o seguinte, exprime a lei de Boiler, verdadeiro ou falso? Bom, professor, eu não lembro o que é a lei de Boiler. Vamos ver o que diz ela, ó. Lei de Boiler. Já que eu estou com isso aqui, vamos ver o que a lei de Boiler diz para a gente, ó. Bom, a lei de Boiler, ele responde o seguinte, ó. Em um sistema fechado, deixa eu aumentar aqui o zoom, né, senão vocês vão ficar cegos depois de fazer força para enxergar. Diz o seguinte, ó, em um sistema fechado, em que a temperatura é mantida constante, verifica-se que determinada massa de gás ocupa um volume inversamente proporcional à sua pressão. Ou seja, ele diz que PV é igual a K.
Em outras palavras, ó, P1V1 é igual a P2V2. Ou seja, nós temos que a lei de Boyle, ela fala justamente isso que está exprimendo aqui, ó. P1V1, P2V2, ela é a lei de Boyle. Então, verdadeiro. Tá ok? Ok. Então, vamos lá. Vamos ver a terceira questão aqui, ó. Uma atmosfera, ou uma ATM, é equivalente a 760 milímetros de mercúrio, tá? E aí ele coloca aqui 76 centímetros de mercúrio, então ele transformou milímetros em centímetros, tá bom? De mercúrio, o Hg é mercúrio, e aqui igual a 760 TORR, que eu não faço a mínima ideia do que seja TORR, né? Aí diz assim, de acordo com os resultados dado ao lado, é correto afirmar que 940 milímetros de mercúrio é igual a 320 esse TORR. O que vocês acham, gente? Ó, Falso. Eu achei Tem que falso. colocar conta aqui. de certa forma é falso, porque a gente não precisa nem fazer conta, né? Olha só, se 760 corresponde a 760, então deveria 940 corresponder a quanto? 940, concordam? Ah, tá. Mas se Porque, for ó, proporcional. não faz cálculo nenhum, né? Mas aí, se eles forem inversamente proporcionais, né? Proporcionais, isso aqui não seria uma situação de equilíbrio, né? Até porque inversamente proporcional, eu acho que foi o Pedro que perguntou, né? Se for inversamente proporcional, Heitor, é o seguinte, inversamente proporcional, o que vai acontecer? 760 miligramas, ou milímetros, desculpa, de mercúrio, ele seria igual a 1 sobre os 760 TORR, tá? Então, é inversamente proporcional. Seria dessa maneira aqui, para ser inversamente proporcional. Ele sempre vai aparecer debaixo de uma fração. Aí, voltando àquela questão lá da lei de Boyle, vocês poderiam dizer o seguinte, professor, mas na lei de Boyle lá não era, estava multiplicando, não tinha fração, ó, P1V1 igual a P2V2. Tá, a gente escreve assim para ficar bonitinho, tá? Mas, na verdade, a relação proporcional aqui é essa aqui, ó, P1V2, ou melhor, né? P1, P2, ó, passa o P2 dividindo, igual ao P1, o V2 sobre o V1. Tá vendo aí a relação? Você passa o V1 dividindo. Então, observa, a pressão inicial é inversamente ao volume inicial. A pressão final é inversamente proporcional ao volume final. Eles estão em lados opostos aqui, na hora de fazer a regra de 3, tá? Então, é esse cuidado que a gente tem na inversabilidade. Então, nessa aqui é falsa, porque ela é uma grandeza diretamente proporcional, pelo menos visualmente é isso que está informando para a gente, tá? Até porque eu não lembro o que é 320 TORR. Deixa eu ver aqui na internet se tem alguma coisa sobre isso. O que é TORR, cara? Não tem em português isso, tem? É pressão, né? Está vendo aí que é pressão. É uma unidade de pressão. É uma unidade de pressão, mas eu não tinha visto essa aqui. Não tinha visto essa. Depois eu vou dar uma pesquisadinha para ver direitinho o que é o TORR, né? Bom, então vamos lá. Continuando aqui, nós estávamos no Acho a Cuca, né? Que eu acho que é esse aqui. É esse aqui. Olha só. A questão 4. A massa de um gás está submetida à pressão de 3 atmosferas e ocupa um volume de 1,5 litro. Se a gente reduzir isotermicamente a pressão para 2 atm, qual vai ser o volume ocupado, né? Bom, aqui é interessante a gente usar agora um cálculozinho. A gente, para usar o cálculo que a gente tem que fazer, que a gente tem que lembrar do quê? Primeiro, pressão, volume e temperatura, ela vai ser igual dos dois lados, ó, inicial e final. Quando ele fala que é isotermicamente ou isotérmica, significa que a temperatura, ó, ela não conta, porque ela é constante. Então, nós vamos estar utilizando a lei de Boyle, né? A lei de Boyle fala que
o valor inicial e final não precisa de temperatura. Resumidamente, é isso que está falando. Então, como que a gente sabe a quantidade de litros? Simples, basta substituir, ó, pressão inicial, volume inicial, 1,5, pressão final, 2, e volume é o que a gente quer. Então, é só multiplicar, ó, 3 vezes 1,5 dá 4,5, e depois passar esse 2 que está multiplicando o volume, dividindo. Então, o volume vai ser a metade de 4,5. E a metade de 4,5 vai dar, ó, 4 dividido para 2, 2, 5 dividido para 2, é 2,5. Então, no caso, 2,25 litros. Vocês entenderam o que foi feito? Nós usamos a relação fundamental aqui para fazer o cálculo, tá? Porque às vezes, até 2, às vezes a gente acha que é bem complicado, bem complexo de se fazer, e não é, tá, gente? Às vezes é bem simples, igual vocês estão vendo agora, tá? Bem tranquilo de se fazer. Ó, questão 5. Vou marcar aqui. Questão 5, ó. 1.200 litros de uma determinada massa gasosa encontra-se a uma pressão de 88 centímetros de mercúrio. E a temperatura, na verdade, e a temperatura de 200 Kelvin. Ao sofrer uma expansão isotérmica significa que a temperatura não muda, tá, gente? Temperatura igual esse daqui, ó. Temperatura não muda. O volume passa a ocupar 200 litros. Aí a pergunta é, qual vai ser a nova pressão? Observação, a pressão, ela vai estar em centímetros de mercúrio, tá? Só uma explicação meio boba. Gente, milímetros de mercúrio é você imaginar o seguinte, ó. Imagina que você tem um tubo, e aí quando você pressiona um determinado líquido, o fluido que está aqui vai fazer o mercúrio subir, tá? 88 centímetros nesse tubo, tá bom? Por isso que a gente diz que é 88 centímetros de mercúrio, tá? Isso aí seria uma experiência bem legal da gente estar fazendo, só que mercúrio é um negócio bem ruimzinho, né? Da gente estar mexendo. Aí vamos lá. Para resolver essa questão, a gente vai usar a mesma fórmula da anterior, já que a temperatura é constante, ó. Então, ó, é 1.200 litros a 88 de pressão. Então, vai ficar 88. Como já tá a pressão que a gente quer em centímetros de mercúrio, eu não preciso fazer conversão nenhuma nela. Basta eu aplicar 88 vezes 1.200, igual do outro lado, o volume, ó, que é de 200 litros, e a gente quer saber a pressão. Então, vai ficar pressão vezes 200 litros. Para facilitar o processo, nós vamos simplificar aqui os zeros, tá? E aí nós vamos ter 88 vezes 12, e nós vamos passar o 2 dividindo aqui, ó, por 2. Então, qual que vai ser o volume o valor da pressão? Bem simples, basta a gente utilizar aí uma calculadora, ó. Então, 88 vezes 12 vai dar 1.056, dividido por 2, 528. Então, o valor é 528, no caso, centímetros de mercúrio, tá bom? Então, eu aqui coloco, ele pede para colocar só 3 números, 528. Bem simples. A questão 6. A 7 graus Celsius, um gás ocupa 0,3 litros. Qual é o volume que ele vai ocupar a temperatura de menos 3 graus Celsius, sendo que a pressão vai ser fixa? Agora tem uma questão um pouco mais interessante, que é uma questão em que o que vai ser constante agora não vai ser mais a temperatura, né? O que vai ser constante agora será o valor da pressão, da pressão. Então, vamos lá. Então, nesse contexto aqui, o que nós vamos cortar agora não é a temperatura mais, é a pressão que vai ser cortada do nosso cálculo, tá? Então, a minha fórmula, né, vai ficar somente volume sobre temperatura. Então, ó, o volume, que é 0,3, sobre a temperatura, que é 7 graus Celsius, Professor, porém... Oi? tem que converter a temperatura para Kelvin. Isso mesmo. Então, a gente tem que somar 273, que é o básico, tá? Somar 273 para transformar em Kelvin. Então, isso aqui é 7, somando aqui fica 280 Kelvin. Do outro lado, está em graus Celsius também. Então, ó, o volume sobre a temperatura. Só que aqui, ó, como está subtraindo, para a gente converter em Kelvin, aqui a gente vai subtrair, né? No caso, vai dar 270, não é isso?
Correto, pessoal? Aí, para finalizar, nós vamos pegar o 270 e passar para o outro lado multiplicando. Só isso. Ó. Então, vai ficar 0,3 vezes 270 dividido por 280. Aí, para eu não perder tempo, vamos usar uma calculadora. 0,3 vezes 270, que dá 81, e aí nós dividimos por 280. O resultado vai dar 0,2892, tá? Então, no caso aqui, seria aproximadamente 0,28. Então, seria a letra C, ó. Aproximadamente, olha aqui, 0,28. Na verdade, era para ser aproximadamente 0,3, né? Então, vale aí um detalhe importantíssimo aí. Então, era para ser aproximadamente 0,3. Pessoal, alguma dúvida? Tem aí? Não, acho que Professor, então, na maioria desses cálculos é fazer a regra de 3. Isso, na pressão, nesses cálculos aqui, sim. O que lasca a nossa vida é aquilo que a gente estava estudando na última aula, que a gente envolveu pressão com velocidade média ao quadrado das partículas, aquilo que lascou a nossa vida, né? É porque, na verdade, eu também não consegui dar uma boa aula, né? Resumidamente. Eu não consegui explicar muito bem aquela parte lá para vocês, e agora vocês estão vendo que está fluindo de uma forma bem melhor, né? Bem mais tranquila. Então, todas essas questões aqui, ó, elas são questões que vão atribuir esses conceitos. Olha só, vamos ver essa daqui, ó. A 9, ó, o volume e a pressão de uma massa gasosa são inversamente proporcionais à temperatura constante. A temperatura constante. O volume e a pressão de uma massa gasosa são inversamente proporcionais à temperatura. Então, vamos ver o seguinte, ó. Isso aqui é falso, ó. Pressão e volume, na verdade, é diretamente proporcional à temperatura. Isso aqui é constante. Os dois são constantes, né? O número de mols e a constante dos gases. Ambos são constantes. Então, a pressão e o volume não é inversamente proporcional, tá, gente? É diretamente. Deixa eu explicar uma coisa para vocês, que talvez isso vai abrir um pouco a mente de vocês. Gente, toda vez que física e matemática também fala de grandezas diretamente ou inversamente proporcionais, quando ela fala de inversamente, por exemplo, nesse contexto, para ser inversamente proporcional, a fórmula tinha que ser assim, ó. Tá? A fórmula tinha que ser assim para ser inversamente proporcional. Quando não tem fração, é diretamente proporcional. E aí vale um detalhe importante, ó. Pressão e volume é diretamente proporcional à temperatura. Porém, a gente poderia dizer o seguinte, ó, que a pressão, se eu passo o volume dividindo, vai ficar assim, ó, nR T sobre V, tá? Nesse contexto aqui, eu posso dizer o quê? Que a pressão, ó, ela é diretamente proporcional à temperatura. Então, ela é diretamente proporcional à temperatura, mas ela é inversamente ao volume, porque o volume fica na parte de baixo, tá bom? Então, a gente tem que ter esse cuidado, até porque, às vezes, nem sempre as leituras que a gente faz da fórmula, ela se aplica nos exercícios, tá? Assim é a fórmula padrão. Mas quando a gente vai resolver, muitas vezes a gente tem que passar o volume dividindo, ou então passar a velocidade dividindo, ou passar a temperatura dividindo para o outro lado. Então a gente tem que ter alguns cuidados na hora da leitura do exercício, tá? Como aqui ele está falando que o volume e a pressão, eles são inversamente proporcionais à temperatura, então significa dizer que ele queria, na verdade, dizer que a temperatura estaria na parte de baixo, já que se ela estivesse na parte de baixo, ela seria inversamente proporcional, como eu expliquei aqui no caso do volume, tá? Nesse caso, essa alternativa aqui seria falsa, tá bom? Depois eu vou estar mandando aí, eu vou mandar agora aí no chat para vocês esses exercícios aqui. Depois, quem quiser testar aqui, quem quiser verificar, resolver essas questões para ver se você está entendendo bem, tá bom? Na semana que vem, nós vamos. Estou pensando se eu começo conteúdo novo ou se a gente faz mais exercício. O que é que vocês acham, pessoal?
Dá para começar conteúdo novo? Ou vocês acham que é bom a Revisa aí, gente professor. fazer mais exercícios? Revisa aquele da última aula lá, porque, pelo amor de Deus. Tá, vamos revisar então da última aula das velocidades lá, e pressão e velocidade e energia, né? Vou dar uma revisada. Eu vou preparar uns negocinhos mais interessantes aí para a gente estar fazendo e uns exercícios mais interessantes para a gente aplicar, tá bom? Para essa aula de hoje, como a gente está fazendo revisão, eu quero que vocês se atentem lá no Classroom e terminem de fazer as atividades que tem lá. Quem não enviou ainda, faça, tá? Não deixe para a última hora, façam logo. Aproveitem essa semana aí, eu não vou passar mais exercício essa semana. Façam aqueles que já estão disponíveis para que não acumulem, tá bom, pessoal? Façam o que estão lá. E, pessoal, no mais... Professor, Deixa eu só fazer a chamada, né? Diga. professor, a nota do negócio lá você vai lançar quando? No site? O pior, né? Eu vou tentar lançar essa semana. Acontece que essa semana eu estou bem carregado, estou dando aula direto e amanhã eu vou começar a recuperação, né? Então vou ter que... Então, até esse final de semana aí... Já começou a recuperação do ensino médio já ou é de outra turma? Não, pelo menos as minhas eu vou iniciar amanhã. Ah, sim. Mas, Tá? Mas não se preocupem, tá? Gente... Você vai avisar, professor? Quem tá de eu recuperação? na verdade, eu ia avisar, mas as pessoas que estão de recuperação não estão na aula de hoje. Só quem ficou de recuperação, gente... Avisando, nenhum de vocês que estão na aula de hoje ficou de recuperação. é Tá bom? bom demais, então. Então, Opa. vocês querem saber a nota? Ah, É bom, né? é bom, Quero. Se tiver Valeu, fácil, vai. É demais,